Já que nós falamos sobre um famoso embate teórico rumo às descobertas neurocientíficas, eu gostaria agora de compartilhar um pouco de uma história contada no livro intitulado Foundations of the Neuron Doctrine. É o 25º aniversário de edição do livro. Bom, uma pesquisadora chamada Marina Bentivoglio, eu já comentei dela na última aula, se você se recorda, conta nesse livro uma experiência bem curiosa que mudou a forma como ela desenvolveu o seu trabalho como neurocientista. A conclusão que ela chega é a seguinte: sem a postulação da doutrina do neurônio em 1891, talvez tudo seria muito diferente e quem sabe quanto tempo levaríamos para chegar à compreensão que temos hoje sobre o funcionamento do cérebro. A revolução trazida pela teoria celular em 1838 a 1839 que deu origem à doutrina do neurônio mais de 50 anos depois, com as contribuições de muitos pioneiros visionários das neurociências, implicou na introdução de abordagens metodológicas e ferramentas tecnológicas. Mas não há dúvida de que a doutrina do neurônio é também a vitória de Santiago Ramon e Cajal sobre a teoria reticular, teimosamente apoiada por Camilo Golgi. Marina era neurologista clínica. Ela conta que enfrentou o desafio da investigação básica na Universidade de Erasmus, lá na Holanda. No laboratório onde ela trabalhava, o líder era um neuroanatomista chamado Hans Kuipers. Ela conta que estava configurando e aplicando técnicas de rastreamento de tratos neuroanatômicos, que são as fibras nervosas que saem de uma região do cérebro e viajam para outra. Ela estava fazendo isso baseada no uso de algo que nós chamamos de traçadores fluorescentes retrógrados. Nos cursos avançados que eu dou, eu ensino sobre isso, mas não se preocupe. A coloração fluorescente retrógrada é uma técnica para colorir essas fibras do cérebro, porque sem ela fica difícil identificar o tecido nervoso ao microscópio, tá bom? Bom, ela segue contando. Eu estava configurando e aplicando técnicas de rastreamento de tratos neuroanatômicos que são fibras nervosas que saem de uma região do cérebro e viajam para outra. Eu fazia isso baseada no uso de traçadores fluorescentes retrógrados. Foi, para mim, um empreendimento muito exigente e apresentei ao Hans os meus primeiros resultados sobre os eferentes da substância negra com muito orgulho. Antes de qualquer outro comentário, Hans me perguntou: o que Cajal descreve sobre isso? Fiquei surpresa, porque Cajal era um fantasma para mim, morto há décadas. Como poderia um mentor enérgico e moderno como Hans me pedir para verificar Cajal? Hans respondeu: porque Cajal tinha bons olhos, os melhores de todos. Então mergulhei na obra de Cajal, a obra chamada Histologie das Systeme Neuralux de L. Homme et de Vertebres, que estava na mesa de meu orientador Hans. Felizmente eu conhecia bem o francês. A obra de Cajal tornou-se para mim o fio condutor de L. Acne e está, desde então, sobre minha mesa, em meu escritório. Marina segue contando que mergulhou nos escritos e desenhos do Camilo Golgi, não só por razões patrióticas, mas também porque ela queria realmente compreender o que tinha acontecido. Então, ela diz: percebi que o único escrito de Golgi acessível internacionalmente foi a sua palestra do Nobel 1906, a pior das suas contribuições, refletindo provavelmente o orgulho de um acadêmico italiano, que odiava ser contrariado, que ainda é a atitude atual dos acadêmicos italianos. Marina comenta que pode perceber que Camilo Golgi, como médico sempre interessado em doenças, foi um experimentador e um observador excepcional. Ela aponta também que ele era ótimo em outras áreas além do sistema nervoso e que ele forneceu contribuições para doenças infecciosas com seus estudos sobre a patogênese e também sobre a cura da malária. E ele fez outras contribuições também para a biologia celular com a descoberta do aparelho de Golgi. Ele também foi um mentor excepcional, segundo conta Marina. E o seu laboratório, segundo ela, poderia ter reivindicado mais descobertas do que provavelmente qualquer outro de todos os tempos. Marina percebeu que os desenhos de neurônios do Golgi eram precisos, muito precisos e modernos, principalmente para aquela época. Veja essa figura, por exemplo, a diversidade de células aqui. Aqui você tem uma célula que hoje nós chamamos de célula de Purkinje, tem ali células da glia,
tem neurônio piramidal, o que ele havia observado e retratado era extraordinário. Ele tinha conseguido catalogar, na verdade, registrar uma heterogeneidade gigante dos neurônios e da arborização dendrítica e das terminações nervosas que estão livres ali, fazendo conexões umas com as outras. No entanto, perdendo só parte do axônio, por exemplo, ali à direita, mas por questões mais técnicas, mas não deixa de ser um desenho muito bom. Então, Marina viajou para examinar ao microscópio com os próprios olhos as poucas lâminas que restavam de Gold e que ainda eram possíveis ser vistas, né? Ela conta que ficou convencida de que, afinal de contas, Gold não poderia ser considerado apenas alguém que perdeu um debate sobre a doutrina dos neurônios. Bom, essa aula foi na intenção de mostrar para você aspectos que ficam nos bastidores de toda a questão da pesquisa científica e do método científico e do conhecimento sobre a neurociência em si. É um conhecimento muito valioso porque você é capaz de entender coisas que outras pessoas não têm acesso. Isso pode te dar uma visão mais rica sobre os fenômenos e até te proporcionar insights. Se, quem sabe, você é alguém que está na graduação ou quer iniciar e está fazendo iniciação científica, por exemplo, ou se você já é graduado e pretende partir para o mestrado, para o doutorado, você é capaz de enxergar o processo científico acontecendo diante dos seus olhos. E, infelizmente, essas histórias são pouco contadas e acabam enriquecendo muito o nosso dia a dia como pesquisador, como pessoas que se interessam pelo conhecimento neurocientífico. Quando você tem acesso a informações como essa, muito mais do que armazenar um conhecimento, você se torna capaz de criar um conhecimento novo, porque você tem a premissa, as bases, certo? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre um outro autor importante, também ganhador do Nobel, e vamos começar a falar sobre a fisiologia das células nervosas, tudo bem? Te encontro na próxima aula.